Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou muito feliz pela sua audiência e grato a Deus por todos vocês que nos assistem e nos acompanham. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central neste trimestre é os 10 mandamentos para os dias atuais. Hoje, na lição de número 7, o tema será Estancando o Sangue. Você sabia que 60 pessoas são assassinadas a cada hora, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS? No entanto, o 6º mandamento nos deixa bem claro: matar contraria os princípios do Criador. Assassinar é pecado. Desde a descoberta do Brasil, nossa nação vive um verdadeiro banho de sangue. Uma pesquisa do Datafolha em 2017 registrou que 1 em cada 3 brasileiros já teve um amigo ou um parente que já foi assassinado. Enquanto isso, o 6º mandamento nos adverte que matar é pecado. 2 milhões de pessoas morrem da forma violenta a cada ano no mundo. Estima-se que uma pessoa cometa suicídio a cada 40 segundos. Uma pessoa morre a cada minuto de forma violenta e 35 pessoas são mortas por hora decorrente das guerras. Cada vez mais, os exércitos, polícias e bandidos estão se armando, podemos dizer, até os dentes. A pergunta que não cala é: por que será que a humanidade insiste em ferir o 6º mandamento? Talvez não passe pela sua cabeça fazer mal a ninguém, tampouco matar. Entretanto, por que será que Jesus não apenas alertou sobre este mandamento, mas o potencializou? Em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Vamos ler? Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja que proferir um insulto, odiar ou cuspir é tão letal quanto o efeito de matar, disse Jesus. No coração de Deus, no interior do Senhor, não cabe ódio. Vamos ler a Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade e pelo privilégio de mais uma vez poder estudar a Tua Palavra. Nos ajuda e nos orienta a compreender a Tua Palavra e que possamos também aplicá-la na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar-nos, ó Pai, para que possamos compreendê-la melhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou o que Jesus quer nos dizer? Por qual motivo o Senhor nos faz entender o real motivo do 6º mandamento? Jesus sabe que dentro de nós habita a velha criatura. Todos nós temos dentro de nós uma fera indomável. Se não a alimentarmos, ela vai morrer de inanição. Agora pense, uma arma na cintura pode levar um desequilibrado ao ápice da violência. Jesus, ao contrário, espera de nós, seus discípulos, muito mais do que o cumprimento de uma lei. Agora, por que a sociedade atual violenta este mandamento? Por que ainda se mata tanto? As respostas a seguir são interpretações mais prováveis e, uma vez compreendida, podem, e aí, servir de estanque desta hemorrágica violência.
A morte não é um castigo de Deus, mas uma consequência do pecado humano. Romanos 6:23. Graças à bondade do Senhor, tal salário não é pago antecipadamente. As primeiras mortes acontecem no Éden. Adão e Eva não caem, mas devido ao seu pecado morrem diante da credibilidade do Criador. Logo depois, mais 2 mortes são registradas. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3:21. Certamente os animais de quem Deus tirou as peles para fazer tecer as roupas para Adão e Eva foram as primeiras vítimas do pecado. Isso implica dizer que quando pecamos, inocentes pagam por tal desvio. Também fica claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. A morte põe fim ao pecado. A morte encerra, podemos assim dizer, a possibilidade de pecar. Se Adão e Eva permanecessem no Éden, comeriam do fruto da árvore da vida e seriam pecadores eternos. Do lado de fora do Éden e longe do fruto da árvore que lhes daria vida, teriam oportunidade de se salvar arrependendo-se. Em permanecendo no Éden, Adão e Eva manchariam a glória de Deus. Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Portanto, todo pecador terá que morrer, seja naturalmente ou por doença, assassinado ou até por suicídio. O pecado condenou a humanidade à morte. Gênesis 9, verso 6. Todavia, nunca podemos esquecer que o dom da vida e a sentença da morte pertencem a Deus. Quando Caim assassina o seu irmão, em Gênesis 4, versículo 8 ao 16, e se arrepende, percebendo a gravidade do seu ato, Deus o livra da morte. Gênesis 4:15. Ninguém tem o direito de matar. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis 9, verso 6. Jesus alertou a Pedro: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Você vê isso em Mateus capítulo 26, versículo 52. Davi matou Golias, a ameaça viva do seu povo. A palavra hebraica usada no 6º mandamento, você pode ver isso em Êxodo 20, verso 13, e Deuteronômio 5,17, é Hatsak, que traduzida quer dizer assassinar. Hatsak quer dizer literalmente um assassinato premeditado, violento de um inimigo pessoal. Assassinar é matar premeditadamente. Então, se pudéssemos traduzir literalmente o 6º mandamento, diríamos que está escrito assim: para melhor entendimento, não assassinarás premeditadamente. Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 8 ao 12. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão.
É importante destacar que o dolo de Caim é ultrajante a nós. Intencionalmente ele chama o seu irmão ao campo, planeja estar sozinho com ele, leva a um lugar ermo e mata-o, cometendo assim um homicídio doloso, ou seja, um assassinato. O caso apresentado deve ser visto como tal, ou seja, é um homicídio doloso, qualificado por motivo fútil. A história de Caim e Abel é uma das mais conhecidas da Bíblia e nos mostra a morte, o assassinato de Abel pelas mãos de Caim, seu irmão, que, movido pela inveja, o matou. Vamos ler ainda a Bíblia em Números 35, versículo 22 ao 25. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se, sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima, de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Observe que esse texto na Bíblia trata sobre a justiça para o assassinato culposo, ou seja, para quem matou por negligência, imprudência ou imperícia. Isso pode acontecer. Como orientação a todos, são deixados exemplos para mostrar a diferença entre o homicídio culposo e o homicídio doloso. Ou seja, o assassinato premeditado. O homicídio culposo estava sujeito à cláusula das cidades de refúgio, ao passo que o homicídio doloso estava sujeito a outras leis e era punível com a morte. Há profissionais que dialogam com a morte em suas rotinas de trabalho. Por exemplo, um bombeiro civil que se lança em um prédio em chamas na tentativa de salvar alguém, mas acaba morrendo no salvamento. O bombeiro não tirou a sua própria vida premeditadamente. Da mesma forma, um policial militar arrisca sua vida perseguindo meliantes quase sempre. Se porventura falecer em combate, o policial militar não premeditou sua morte. Todavia, se um policial militar desferir tiros contra um bandido com ódio ou por vingança, na verdade ele está cometendo pecado e ferindo o sexto mandamento. Vários servos de Cristo e missionários no reino de Deus deram suas próprias vidas na luta para anunciar as boas novas. Mesmo sabendo dos riscos de morte, ainda assim dedicaram as suas vidas. Romanos 8, 36. Não cabe aqui a autoaniquilação. Aliás, o suicídio é um crime diante dos homens e uma afronta diante de Deus por ser premeditado. Não existe nenhuma exceção. O sexto mandamento inaugura uma proibição absoluta: não matarás. Contudo, será que há, por exemplo, exceções para o aborto ou para a eutanásia? O aborto é a descontinuação da gravidez, com ou sem a expulsão do feto que resulta na morte do feto. A Bíblia esclarece que o nascituro se torna um ser vivo no ventre materno. Você vê isso em Jeremias capítulo 1, verso 5, Salmos 139, 13 ao 16 e Isaías 49, 1. Davi afirma que alguém, mesmo sendo pecado, pode gerar filhos. Salmo 51, verso 5. Alguns movimentos insistem em afirmar que no sexto mandamento há exceções para o aborto, pois a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Sim, mas o nascituro não é uma extensão do seu corpo, mas um ser vivo que nele habita. A não autorização do aborto, muitas mulheres recorrem a clínicas clandestinas para o aborto, acarretando problemas graves de saúde. Um erro não justifica o outro. Clínicas clandestinas são casos de polícia.
As mães pobres são forçadas a dar luz aos seus filhos. Existem métodos contraceptivos e campanha do Ministério de Saúde que doam anticoncepcionais e alertam contra a má utilização desses métodos. Vamos ler a Bíblia em Jó, capítulo 3, versículo 16. Como o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Quero ler ainda a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 2 a 3. Por isso, considerai os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se fez debaixo do sol. Você pode observar que os dois textos mostram a criança sendo gerada no ventre como um ser independente da mãe. Ou seja, ela é um ser vivo e Deus a considera como tal. Portanto, realizar um aborto ou ajudar alguém a realizá-lo é homicídio. Da mesma forma para a eutanásia, conduta de retirar a vida de alguém em estado terminal, beirando a morte, ou que esteja sujeito a dores e intoleráveis sofrimentos físicos. E não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo 23, 7. Por exemplo, atualmente em Portugal, tenta-se a legalização da eutanásia. Apesar da aprovação do projeto pelos deputados portugueses na Assembleia da República, o tema foi para a Justiça e o Tribunal Constitucional pronunciou-se por maioria pela inconstitucionalidade da lei da despenalização da eutanásia. Caso o processo avance, Portugal pode ser o quarto país da Europa e o sétimo do mundo a despenalizar a morte medicamente assistida. A vida pertence a Deus. Ele é o doador da vida. Tirar a vida de alguém através de assassinato é usurpar a autoridade do Criador. Nossa função, como imagem e semelhança de Deus, não é assassinar, mas ajudar as pessoas a viverem. Por fim, a vida de um homem é a sua mais preciosa possessão, bem como o veículo de que ele precisa para cumprir o desígnio divino em sua vida. Portanto, o homicídio insulta a Deus e não somente o homem, porquanto interfere no propósito de Deus. Você entende? Que se cumpre na vida dos homens. Desde os dias do Antigo Testamento, tem aumentado o respeito pela vida humana, mas o homem está ainda muito longe de ter o autêntico respeito pela sacralidade da vida humana. Como pode-se observar, o trecho de Mateus capítulo 5, versículo 21 a 22, expandiu o sexto mandamento para que inclua o ódio, a inveja, a má vontade e o assassinato de caráter. A ira indevida e pensamentos maliciosos que se expressam em palavras e ações devem ser compreendidos como implicações desse sexto mandamento. Para pensar e agir, você seria capaz de matar alguém para defender a sua família? Se você tivesse a oportunidade de desarmar um assassino que aponta a arma para um ente querido, qual seria a sua reação? Muitos nessa sociedade defendem que bandido bom é bandido morto. Você também pensa assim? Por exemplo, naquele sequestro pela qual um jovem sequestrou um ônibus com passageiro até culminar em sua morte por um atirador de elite agindo dentro da lei. Qual foi a sua reação quando este jovem caiu morto? Depois de receber 3 tiros dos 5 tiros disparados, levando-o à morte. Como estancar esse banho de sangue oriundo do caos social? Criando mais leis ou anunciar a paz que excede todo entendimento humano? Filipenses 4, 7. Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida,
basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador e vai não só poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Deite Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 7 e o tema foi Estancando o Sangue. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para a sua vida, para o seu coração, para aqueles que participam do canal e ainda não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa. Faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não possua, procure uma igreja evangélica que esteja comprometida com a pregação genuína da palavra de Deus. Pois bem, nós estamos chegando ao final de mais uma lição e nós aprendemos que não há nenhuma justificativa para tirar a vida de alguém. A Bíblia é bem clara quando diz, não matarás. Que Deus possa nos ajudar a cumprir esse mandamento e anunciar o amor de Deus, que é capaz de superar toda e qualquer situação de confronto, de tristeza, de perda, e anunciar a paz que só Ele pode dar. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Deixe um gostei, faça um comentário, emita a sua opinião. Não deixe também de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos, com as suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam receber esta palavra. Até o próximo encontro. Vem conosco. Fique na paz. Deus te abençoe.